Olá, meus irmãos, minhas irmãs, um bom anoitecer para todos. Desejo que todos estejam bem, tá? Me chamo Tatiana, para quem não me conhece ainda, esse é o canal de leitura. Estamos fazendo a leitura do livro Apócrifo, volume 1, Apocalipse de Baruque. No vídeo anterior nós fizemos a leitura do capítulo 1 até o capítulo 8. E hoje vamos dar continuidade ao capítulo 9 em diante, tá? Este livro aqui ele está falando, como o próprio título fala, né? Apocalipse de Baruque. São um grupo de livros apocalípticos, né? E o primeiro é o de Baruque. E neste livro, pela leitura anterior, vimos como foi a destruição de Jerusalém e Jerusalém, né? Quem foi que ordenou essa destruição, tá? Porque às vezes a gente faz a leitura, a gente não lembra disso, né? Às vezes, né? A gente faz a leitura, a gente vê que foram homens que foram lá e destruíram, só que tudo foi permissão do Pai, por causa da desobediência dos homens, né? Do povo do nosso Pai, do nosso Criador, né? A desobediência por não guardar os mandamentos, por não obedecer às leis, né? Então, por conta disso, é que veio um monte de destruições, né? E não será diferente conosco hoje, né? Hoje o povo está deturpando a palavra, dizendo que não precisamos mais guardar nada, não precisamos mais obedecer nada, ou seja, a gente porque a gente é livre, a gente pode todas as coisas. Mas eu quero deixar bem claro aqui que todas as coisas que a gente faz tem leis, né? Tudo que a gente vai fazer tem uma lei para a gente cumprir. Se você vai tirar uma carteira de motorista, você tem que cumprir a lei do trânsito. Então, por que as coisas do nosso Pai tem que ser diferente? Por que a gente tem que se viver aleatoriamente, vivendo de qualquer jeito? Por quê? Então, assim, eu penso que cada um de nós precisamos refletir em tudo que está chegando aos nossos ouvidos e decidir de que lado vamos ficar, porque estamos já num momento crucial da nossa vida, onde precisamos decidir, tomar essa decisão o mais rápido possível, enquanto há tempo, e decidir de que lado nós vamos ficar, se é do homem com as suas doutrinas ou se é do nosso Pai com as suas leis, os seus mandamentos e os seus estatutos, tá bom? Então, a partir de hoje nós vamos continuar aqui a leitura do livro de Baruque, o Apocalipse de Baruque, no capítulo 9, tá? E que começa assim, o título do capítulo 9 começa assim: Canto de lamentação de Baruque, né? Esse canto de lamentação foi porque Baruque viu a destruição, né? Os anjos elevaram Baruque até o muro de Jerusalém para que ele visse de lá do alto como é que ia ser essa destruição, tá? Mas antes de acontecer essa destruição, o Pai manda um anjo para recolher todos os utensílios, todos os objetos, tudo de dentro do templo, e ordenou que a terra abrisse a boca e que aqueles utensílios fossem guardados, enterrados dentro da terra, e só vão reaparecer novamente nos últimos dias. É assim, está escrito no livro Apocalipse de Baruque, tá? Então, vamos lá no canto de lamentação de Baruque. Passados 7 dias... Tá? Esses 7 dias eles estavam jejuando, Baruque e Jeremias, né? Eles começaram a chorar, a lamentar e jejuar durante 7 dias. Então agora aqui, ó, passados 7 dias, chegou a mim a palavra de Yahweh e falou-me. Vamos ver o que o Pai falou para Baruque. Dize a Jeremias que vá junto com o povo à Babilônia para cuidar dos seus prisioneiros. Ou seja, é uma ordem para que Jeremias acompanhasse aquele povo que estava sendo exilado para a Babilônia, mas para que ele fosse para lá para ser um cuidador desses prisioneiros, tá? E tu, porém, permanece aqui, junto às ruínas de Sião. O que será, meus queridos? Que Baruque permanece junto às ruínas de Sião. Vamos lá. Depois destes dias, eu te revelarei o que acontecerá no fim dos tempos. Olha que privilégio, né, para Baruque, né, que o Pai vai revelar para ele o que vai acontecer no fim dos tempos. Transmiti a Jeremias o que Yahweh me ordenara.
Assim ele partiu com o povo. Eu, porém, Baruque, encaminhei-me até as portas do templo e ali sentei-me para lamentar a sorte de Sião. Agora vocês vão ouvir um pouco da lamentação de Baruque em relação a toda essa destruição, tá? E é muito forte, meus irmãos. Olha, feliz daquele que não chegou a nascer. Feliz daquele que, embora nascido, morreu cedo, ou seja, morreu antes dessa destruição. Ai de nós que ora vivemos, que presenciamos a aflição de Sião, o destino de Jerusalém. É forte, né, meus irmãos, o que ele está dizendo aqui, ó. Feliz daquele que não nasceu nesse tempo, feliz daqueles que nasceram e morreram antes dessa destruição, né? E ai dos que estão nesse momento, vendo toda essa agonia, toda essa aflição, ali provavelmente naquele momento ali do exílio para a Babilônia, muitas famílias foram separadas, muitas crianças, muitos filhos foram arrancados de suas mães. Deve ter sido um horror, né? E a gente imagina isso acontecer hoje, dói até na alma, dói na nossa alma. E esse livro, a proporção que eu fui lendo este livro, estudando, para trazer essa leitura para nós hoje, neste vídeo, deu vontade de chorar, sabe? Porque é muito forte. É igual como o irmão Rubens fez um comentário, né, no meu vídeo, e que o Pai te abençoe, meu irmão. Você, o Jarley, estão fazendo um excelente trabalho aí no YouTube, né? Quiséramos nós, se tivéssemos mais pessoas assim, levando a promessa para todas as pessoas ouvirem, né? Essas verdades que nós estamos trazendo. Muitos estão nos achando loucos, estão nos intitulando como loucos, mas a palavra diz que nós seríamos dados como loucos, né? Então, voltando para cá, para essa história forte. E ele fala essas coisas, né? Ai de nós que ora vivemos e que presenciamos a aflição de Sião e a destruição de Jerusalém, né? Agora, vem uma parte que me chama a atenção. E eu faço uma pergunta aqui porque eu pesquisei sobre esse assunto da seguinte forma, que eu vou falar depois da leitura, e eu não encontrei nada que me trouxesse assim uma explicação sobre esse detalhe bem aqui que eu vou ler agora, tá bom? E aqui diz assim: eu invoco as sereias. Isso é Baruque, meus queridos, que está falando bem aqui, ó. Eu invoco as sereias do mar. E nós sabemos que a sereia do mar são seres mitológicos, né? Deuses, demônios. E olha o que ele diz aqui, ó. Eu invoco as sereias do mar. Isso aqui é o lamento de Baruque, um canto de lamento de Baruque, né? Eu invoco as sereias do mar. Aí ele vai dizendo para essas sereias, olha o que ele diz, ó. Ó vós, Lilim, espectros da noite, vinde do deserto. Ó vós, Shedim, e vós, dragões das florestas, vinde, cingi os vossos lombos para o gemido de dor e entoai comigo os cantos de luto, gemei comigo. Ó vós, agricultores, abandonai as vossas sementeiras. Tu, ó terra, porque produzes os frutos da colheita? Retém no teu seio os alimentos saborosos. E tu, videira, porque continuas a produzir o vinho? Dele nada mais será aproveitado por Sião, nem mais serão distribuídas as primícias dos frutos. Vós, ó céus, suspendei o vosso orvalho, fechai as bicas dos reservatórios da chuva. Ó sol, apaga a luz dos teus raios, porque deveria ainda resplandecer a luz lá onde escureceu a luz de Sião. Noivos, afastai-vos do tálamo nupcial. Tálamo, meus queridos, significa leito nupcial, tá? Afastai-vos do tálamo nupcial. Donzelas, desfazei as vossas tranças. Vós, mulheres, não supliqueis a graça da maternidade.
As estéreis devem antes alegrar-se e exultem aquelas que não geraram filhos, ou seja, porque a dor das mães é muito grande, né? Aqui deixa bem claro isso e isso é fato. Uma mãe não quer ver nenhum mal para o seu filho. A mãe só deseja o bem para os seus filhos, né? E quando acontece alguma coisa de ruim, é como se estivesse sendo para ela, estivesse fazendo para ela. Ela sente aquela dor tão forte, é uma dor que inexplicável, tá? E ele está dizendo aqui, ó, e exultem aquelas que não geraram filhos, porque elas não vão ter filhos para sentir essa dor, entende? Cubram-se de tristeza as mães de família, porque ainda deverão dar à luz com dor, só para preparar a sepultura com suspiros? Para que vocês querem ter filhos? Só para preparar a sepultura com suspiros, com dor, com choro? Para quê? É melhor não ter filhos. Olha o que Baruque está falando, né? No lamento dele. Por que motivo os homens ainda deverão ter filhos? Por que ainda falar da geração humana quando esta mãe aqui foi completamente destruída e os seus filhos arrastados ao cativeiro? Lembram do vídeo anterior que eu falei para vocês da mãe que o Baruque estava se referindo? É a mãe cidade, Jerusalém, Yahushalaim. E aqui está deixando a prova do que eu falei, né? Olha o que ele diz: quando esta mãe aqui foi completamente destruída, a Jerusalém, e os seus filhos arrastados ao cativeiro, ou seja, os filhos, né, do nosso Pai, do nosso Criador, o povo de Israel, o povo hebreu que foram exilados para a Babilônia, muitos foram dispersos, muitos conseguiram escapar, mas foram para outros lugares e assim ficaram longe de suas famílias, de suas tribos, né? E aqui ele está dizendo, ó, quando esta mãe aqui foi completamente destruída e aos seus filhos arrastados ao cativeiro, doravante não faleis mais da beleza, nem relembreis vaidades. Viu? O quão forte é esse lamento de Baruque, né, meus irmãos? Vós, sacerdotes, tomai as chaves do templo, arremessai-as ao alto, entregai-as a Iarro, dizendo: guarda tu a tua casa. Nós fomos considerados guardiões inconfiáveis. Vós, virgens, que teceis fios de linho e seda com ouro de Ofir, juntai tudo rapidamente. Lançai tudo isso ao fogo, devolvendo essas coisas àquele que as produziu. As chamas as enviarão àquele que as criou. Assim, os inimigos nunca mais poderão roubá-las. E aqui termina o lamento, o canto de lamento de Baruque. Mas eu vou dar uma pausa aqui, para depois eu continuo no capítulo 10, vou dar uma pausa para trazer um assunto que eu frisei, né, no momento que Baruque invoca as sereias do mar. Bom, meus queridos, aqui, como vocês sabem, eu estou aqui como uma leitora de livros. Nós estamos descobrindo muitas coisas, tá? Nós descobrimos que Baruque é um profeta também, e que Baruque era um amigo muito fiel a Jeremias, e que o pai estava revelando muitas coisas a Baruque. Então, quando eu vi essa passagem bem aqui sobre essas sereias, Lili, Shedim, quando eu vi essa leitura aqui, me chamou muito a atenção para uma situação. E eu fiz essa pergunta nas pesquisas do Google e não obtive resposta. A pergunta que eu fiz foi: Baruque era idólatra? Baruque era idólatra? Não tive resposta. Não tive nenhuma resposta sobre esse assunto. Para falar a verdade, teve uma pesquisa que veio dizer que ele não era idólatra. Mas essa passagenzinha aqui passa para nós, né, esse pensamento de que Baruque ele era um idólatra, porque ele estava aqui invocando as sereias do mar. E aí ele vai dizendo quem são: ó vós Lili, espectro da noite, ó vós Shedim e vós dragões, vinde. Ele está aqui invocando. E eu fui pesquisar sobre esses nomes
E eu fiquei assim pensativa, né? E eu pesquisei sobre essas sereias do mar, né? Lili, espectro da noite, no hebraico é chamado Lili, sendo feminino, e Lilo masculino. Olha aí, ó, olha o que Lili é. São espíritos noturnos. No registro mais antigo, em um conto registrado na tradição judaica, Lili eram bebês demônios gerados por quem? Por Lilith, a primeira mulher de Adão, que ao se revoltar com ele, com Adão, o abandonou e fugiu para o Mar Vermelho e passou a viver na promiscuidade com demônios. Segundo esse conto, eram gerados 100 Liliths por dia. Nas narrativas hebraicas, os ataques noturnos são ligados a esses demônios, viu? Já os Shedim, de acordo com uma lenda, os Shedim são descendentes de serpentes ou de demônios em formas de serpentes, tá? Em outra visão, os Shedim são descendentes de Lilith na sua união com Adão, tá? E uma terceira visão diz que Iarro os criou no sexto dia, começando a moldar seus corpos, mas falhando em completar o trabalho, porque ele foi obrigado a descansar no sábado. Bom, meus queridos, como eu sempre falei nos meus vídeos, aquilo que fica no meu coração, que entra e entra convicto no meu coração, eu agarro. Já nesse caso bem aqui, eu não assino embaixo, eu não concordo. Primeiramente, vamos lá, aqui está dizendo que na terceira visão, diz que o nosso Criador criou esses demônios, olha só, no sexto dia, começando a moldar seus corpos. Demônios do Shedim, né, que tem a aparência de serpente. Aí, falhando o nosso Criador, tá, em completar o trabalho, porque ele foi obrigado a guardar o sábado. Bom, em primeiro lugar, o nosso Pai não falha. Nosso Criador não falha. Nunca falhou, tá? Segundo, ele nunca foi obrigado a guardar nada. Por quê? Porque ele é o nosso Pai, nosso Criador, ele que criou todas as coisas. Entendeu, meus irmãos? Eu sinceramente, quando eu vejo essas leituras assim, eu fico até, me dá uma certa indignação, sabe? De ver o quanto que as pessoas usam o nome do nosso Criador, usam a palavra do nosso Criador para falar coisas assim que não tem, pelo menos para mim, né? Eu respeito a opinião de vocês, se forem contrárias à minha, mas também espero que vocês respeitem a minha. A minha opinião é essa, não concordo, não acredito nessa história, tá? Para começo de conversa, sei que existe essa leitura sobre Lilith, em algum momento já vi, nunca li, né? Aqui no canal, nunca fiz nem leitura sobre esse livro, talvez um dia eu faça essa leitura, mas desde já quero dizer para vocês que em nenhum momento essa história entrou na minha mente, no meu coração, que essa tal de Lilith foi a primeira mulher de Adão, tá? E que através deles dois foi que vieram a raça maligna, né? Que no caso é Caim, tá? Eu sinceramente, eu ainda não, isso não me convenceu não, essa história aí não me convenceu. Não tô dizendo que lá na frente eu não volte aqui e diga, ó, meus irmãos, realmente eu estava errada, porque se eu tiver errado eu volto aqui e falo mesmo, tá? Mas eu sempre disse para os irmãos aqui no meu canal, sempre que eu fizer uma leitura que eu veja assim que não vi assim nem nada que me convencesse de que é verdade, eu também tenho o direito de dizer, não me convenci, não entrou no meu coração, essa história bem aqui para mim, tá? Agora, por isso que eu tô dizendo aqui para vocês, porque de fato ele invoca esses demônios. Se eu não vou duvidar que são demônios. Agora, que são criados pelo nosso Criador, ou que vêm da linhagem de Lilith com Adão, isso aí eu já não acredito. Eu não acredito, tá bom? É uma opinião minha, tá? Como eu sempre disse, eu estou aqui fazendo leitura do livro. Aí algumas coisas eu faço alguma narração segundo o que vem no meu coração, tá? E nisso eu já... Por isso que até eu fui fazer essa pergunta pelo Google,
uma pesquisa se Baruque era idólatra, né? E Baruque veio uma pesquisa dizendo que não, que ele não era idólatra. Só foi uma pesquisa que veio essa resposta. As outras nem isso teve, tá? Eu nem obtive resposta em outras pesquisas. Então, continuando agora aqui no capítulo 10, no capítulo 10 do Apocalipse de Baruque, tá? A tristeza sem par de Sião, tá? A ti, Babilônia, eu, Baruque, digo o seguinte: se tu ainda estivesses em vias de alcançar o florescimento, estando Sião em seu pleno esplendor, grande tristeza seria para nós se chegasses a igualar-te a ela. Mas agora é incomensurável a nossa aflição, uma calamidade sem fim, por vermos que tu estás na glória e Sião jaz desolada. Ou seja, tu, Babilônia, está na glória, né? E Sião desolada. Olha o lamento de Baruque, né? Aqui já não é mais o lamento, mas ele continua aqui fazendo as suas observações com tristeza, né? No seu coração. E aqui ele está dizendo, ó, quando ele disse assim, ó, grande tristeza seria para nós se você, Babilônia, se igualasse a Sião. Grande tristeza, né? Por quê? Porque nós estamos vendo que tu estás na glória e Sião está na destruição, está desolada. Quem fará justiça sobre tudo isso? Por que ele está perguntando isso? Porque quem está fazendo tudo isso é o próprio Criador. Tá? E ele está dizendo aqui, ó, quem fará justiça sobre tudo isso? A quem deveremos queixar-nos da nossa desgraça? Iarro, por que permitiste isso tudo? Nossos pais... Olha, gente, é impressionante essa leitura aqui, porque dói na nossa alma, sabe? Até porque a gente sabe que já está chegando momentos difíceis também, né, para todos nós. E a gente precisa se manter firme, inabalável na palavra, na confiança com o nosso Pai, né? Conectado com Ele dia e noite. Porque dói. Olha isso, ó. Nossos pais deitavam-se tranquilamente para o sono, e os justos repousavam em paz sobre a terra, pois eles nunca experimentaram tamanha aflição e jamais ouviram falar do que agora nos atingiu. Viu, meus irmãos? Será exatamente como a Bíblia fala, que os últimos dias serão como os dias de Noé. Ah, terra, tivesses tu ouvidos, tu, ó pó, tivesses um coração. Ide e anunciai ao mundo inferior, e dizei aos mortos. Na sua lamentação, Baruque ordena à terra e ao pó para que ele fosse lá no mundo inferior avisar os mortos. Vamos ver o que ele vai avisar aqui. Vós sois imensamente mais felizes do que nós que ainda estamos em vida. É forte, né, meus irmãos? Baruque dá esse recado, né? Diz para eles levar esse recado para os mortos, né? Olha, vocês são mais felizes porque estão aqui, né? No mundo inferior, porque já estão mortos, não precisaram passar pelo que eles estão passando. Entende? Capítulo 11. O tempo da ira. Terra, continua Baruque, né? Terra, eu falo exatamente o que penso. E a ti eu digo o seguinte, hoje que estás no esplendor, né? O calor do meio-dia não aquece constantemente e não brilham sem cessar os raios do sol. Não acredites, não te iludas. Ele está falando aqui, meus queridos, para a terra, terra mesmo, essa terra que nós vivemos, tá? Já não é mais a terra pó. Primeiro ele fala com a terra, o pó, para que fosse levar esse aviso para os mortos. E agora ele vai falar com a terra, esse reino que nós vivemos, tá? Olha, diz assim, ó, não acredites, não te iludas.
como se pudesse gozar o florescimento sem fim. Não te sobreponhas, não te vanglories. A seu tempo voltar-se-á também contra ti a ira, que agora, por bondade, é mantida à distância, como por uma cerca. Ou seja, porque ainda não chegou o teu tempo, terra, né? Ó terra, ainda não chegou o teu tempo, não te vanglories, tá? Não te iludas, não te alegra, porque ainda não chegou o teu tempo, mas vai chegar o teu tempo. E nós sabemos, né, meus irmãos? Nós sabemos que vai chegar o tempo da terra, onde a palavra diz que haverão novos céus e nova terra. Por quê? Porque esta terra será abalada, tá? Estamos prestes a presenciar o grande terremoto, o terremoto universal, tá? É esse terremoto que vai abalar céu e terra. É esse terremoto, grande terremoto. Todos nós, hoje nós vemos terremotos em vários lugares, mas não são em todos os lugares ao mesmo tempo, tá? Já esse terremoto é o grande terremoto, que vai abalar céus e terra. Depois de ter dito essas palavras, jejuei por 7 dias. Mais uma vez, da primeira vez, Baruque se juntou com Jeremias e algumas pessoas que estavam com eles e choraram e jejuaram por 7 dias, antes de Jeremias ir para a Babilônia. Aí agora Baruque ficou só, e agora ele está jejuando mais 7 dias, tá? Continuando o capítulo 12, onde fala o castigo de Iarro. Eu, Baruque, fui ao Sião e ouvi uma voz que vinha do alto do céu, dizendo-me: de quem será essa voz? Do nosso Criador. Mais uma vez, o nosso Criador vai conversar com Baruque, tá? E ele vai dizer o quê? Baruque, põe-te sobre os teus pés, ou seja, levanta-te, fique de pé diante de mim, ouça a minha voz. Olha o que ele diz. Baruque, põe-te sobre os teus pés, escuta as palavras de Iarro, o Todo-Poderoso. Admiras-te do que aconteceu a Sião. Por isso, tu serás conservado até o fim dos tempos, em plena condição de dar testemunhos. Bom, meus irmãos, aqui é uma bomba, né? Aqui está deixando bem claro que Baruque ainda está vivo. Baruque ainda está vivo, tá? E vai ficar vivo até o fim dos tempos, até os últimos dias. Onde ele está, não sabemos. Como ele está, também não sabemos. Mas aqui é uma afirmação do nosso Criador, do nosso Pai, né? Tá dizendo, deixando bem claro aqui para Baruque, que ele vai se manter vivo até os últimos dias, tá? Aí Iarro diz assim para Baruque: se as cidades agora tão florescentes perguntarem por que Iarro, o Todo-Poderoso, fez cair seus castigos sobre nós, dizei então tu, Baruque, e os teus pares que experimentastes a presente desgraça. Dizem para eles, para essas cidades, olha só, se as cidades agora tão florescentes perguntarem por que o Criador Todo-Poderoso fez cair seus castigos sobre nós, dizei-lhes então tu, Baruque, e os teus pares que experimentastes a presente desgraça. Vamos ver o que o pai ordena a Baruque para dizer. Esta é a desgraça e o castigo que agora sobrevém a vós e a vosso povo no tempo que foi determinado, para que os povos sem exceção, para que os povos sem exceção sejam punidos e nessa punição permaneçam. E se nesse momento perguntarem quanto tempo durará isso, dizei-lhes: vós que bebestes vinho limpo, bebei-lhe agora também a borra, pois é equitativa a justiça do Altíssimo. Por isso, no princípio, ele não poupou nem os seus próprios filhos. Castigou-os muito mais como a seus próprios inimigos, porque pecaram contra ele. Viu?
porque pecaram contra ele, os próprios filhos, o povo que o pai dizia: este é o meu povo e eu serei o seu Criador. Na Bíblia está lá, o seu Deus. Mas por quê? Porque ele diz assim: se vocês guardarem os meus mandamentos, as minhas leis, os meus estatutos, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, tá? Mas o povo não quis, deram as costas para o Criador, né? Começaram a fazer um monte de coisas erradas, a idolatria, a tanta coisa, a feitiçaria, e com isso o pai se irou. E aqui ele está dizendo, por isso no princípio ele não poupou nem os seus próprios filhos, castigou-os muito mais como a seus próprios inimigos, porque pecaram contra ele. Foram outrora castigados dessa maneira, para que igualmente pudessem ser purificados. Entendeu? Agora, porém, nações e povos, sois submetidos ao castigo, pois durante todo o tempo nada mais fizestes do que pisotear a terra, e vos aproveitastes da criação de uma forma que não convinha. O que a gente está vendo hoje, meus irmãos? As pessoas fazendo um monte de coisa aí, usando as coisas do nosso pai, misturando raça com raça, as plantas fazendo o enxerto, né? As frutas não tem mais semente porque estão fazendo o quê? Modificando todas as coisas, né? Para multiplicar. Hoje em dia você já vê aí até carne sintética, então, ou seja, estão criando muitas coisas aí para querer ser mais do que o Criador, né? Então, essas coisas aqui, como está deixando bem claro aqui para nós, e vos aproveitaste da criação, essa criação aqui está com C maiúsculo, ou seja, da criação do nosso Pai, tá? Do nosso Criador, de uma forma que não convinha, tá? Eu sempre vos indiquei o bem, vós, porém, sempre o contrariastes. Muito forte, né, meus irmãos? Aqui está deixando bem claro o motivo de tanta destruição, tá? E o capítulo 13 vem a reflexão de Baruque em relação a toda essa explicação do pai, o porquê que ele estava fazendo toda essa destruição, né? Aí vem a reflexão de Baruque. Olha o que Baruque diz no capítulo 13. Eis o que eu disse em resposta. Tu me revelaste o curso dos tempos, bem como aquilo que acontecerá após os dias de hoje. Após os dias de hoje, tá? Tu disseste, aos povos sobrevirão os castigos de que falaste. Agora eu sei que na realidade muitos pecaram, mas a si mesmo viveram em felicidade, ou seja, pecaram, não tiveram remorso, entendeu? Pecaram consciente, pecaram porque quiseram, pecaram se alegrando no que estavam fazendo. Ele está dizendo aqui, muitos pecaram, mas a si mesmo viveram em felicidade e já passaram deste mundo. Só alguns poucos sobraram nestes tempos, para que neles se cumprissem tuas palavras. Onde nisso tudo permanecem os méritos? Onde estão os méritos, né? Haverá ainda algo pior à nossa espera, além daquilo que já nos atingiu? Tem mais coisa pior para acontecer, meu pai? É isso que Baruque está perguntando. Baruque está perguntando, vai acontecer coisas piores a nós, meu pai? E mais ainda, tenho eu a dizer na tua presença. Que vantagem tiveram aqueles que diante de ti viveram em obediência e atenção e que não se entregaram a frivolidades como os outros povos e não falavam aos mortos, ou seja, não eram feiticeiros, né, adivinhos, né? Proporcionai-nos a vida, mas que muito mais viveram em temor diante de ti e não se desviaram dos teus caminhos.
Viu? Ele está perguntando aqui, ó, que vantagem tiveram aqueles que diante de ti fizeram todas essas coisas boas e padeceram junto com os injustos, os ímpios? Que vantagem? O que adianta? Ele está dizendo aqui para o pai, o que adianta ser bonzinho, fazer as coisas tudo certinho, se vamos padecer também? O que adianta? Baruque fazendo sua reflexão com o pai, né? Eu estou sentindo assim, nessa leitura, que Baruque ele é muito audacioso, né? E aí ele continua dizendo assim, ó, eles agora são arrastados para longe e nem por causa deles tu te compadeceste de Sião, ou seja, tu não impediu que eles fossem destruídos junto com Sião. O que adiantou eles serem justos, fazer todas as coisas certinhas e estão agora lá dentro da Babilônia, exilados na Babilônia, sofrendo, né? O que adiantou? Olha a reflexão de Baruque. Aí continua, se outros prevaricaram, Sião deveria ter sido poupada por causa das suas obras, pois praticou o bem, ou seja, das obras dos justos, né? Não deveriam antes ser arruinados aqueles que viveram em delitos? Separa, pai. Separava eles, né? Tirava o justo para um lado, destruía só os ímpios, né? Os delitos, os que cometeram delitos, esses sim deveriam ser destruídos, não os justos. Olha o que Baruque está refletindo aqui com o pai. Aí ele continua, meu Criador e meu Pai, quem pode entender tua justiça, ou escrutar a profundidade dos teus desígnios, ou imaginar a fadiga dos teus caminhos? Quem? Quem é que pode compreender tua decisão inconcebível? Ou quem, dentre os nascidos do pó, pode perceber o princípio e o fim da tua sabedoria? Nós somos como um sopro de vento, pois como o sopro do vento, que sem causa própria surge e vai, assim é também com os filhos dos homens. Não caminham pela sua própria vontade e ignoram qual será o seu destino final. De bom grado, os justos aguardam seu fim e deixam esta vida sem temor, pois eles possuem um penhor de boas obras guardado na câmara dos teus tesouros. É por isso que eles saem deste mundo sem medo algum e esperam receber com alegre confiança aquela morada que foi por ti prometida firmemente. E isso é fato, meus irmãos. As pessoas que decidem obedecer o Pai, decidem viver conforme a vontade do Pai, nós sabemos que nós somos sim pessoas falhas, né? Pessoas que temos o corpo corruptível, mas a partir do momento que a gente tem essa aliança com o Pai, a gente faz uma aliança com o Pai, a gente tem um contato com o Pai, a gente começa a sentir transformação na nossa vida, né? Primeiro a gente tem que tomar a decisão de mudar. A gente tem que tomar essa decisão. Por quê? Porque existe uma guerra muito grande entre a carne e o espírito. Enquanto que a carne quer fazer uma coisa, o espírito quer outra. E existe essa guerra entre a carne e o espírito. Entende? Mas quem decide somos nós. Nós que decidimos dar ouvidos para quem? Para o espírito ou para a carne? Alimentar as vontades do espírito ou da carne? Essa decisão somos nós que tomamos. Esse é o livre-arbítrio, entende? Então, as pessoas que estão debaixo da obediência do Pai, né? E que todos os dias ela ali está conectada, dia e noite, então a gente precisa estar todo momento ligado com o céu, ligado com o Pai, ligado com as suas vontades. Entende? E ele diz que essas pessoas quando morrem, elas vão sem medo. Aí a gente vai lembrar de quem? Dos profetas, dos mártires, né? As mortes deles foram mortes terríveis, né? Pessoas que foram ali mortas no óleo quente, pessoas que foram mortas cerrado ao meio, pessoas que foram mortas de cabeça para baixo, ou seja, foram mortes terríveis. E assim,
a gente vê que essas pessoas vão sem medo. E eu creio que ali, quando vai para a morte, é o Espírito que já vai guiando, né? Tirando todo o medo daquela pessoa. Porque a gente, nós, seres humanos, temos algo assim tão forte na gente que uma furada de agulha no dedo a gente já sente uma dor tremenda, né? Um grãozinho que cai nos nossos olhos, a gente já sente uma inquietação. Então eu penso que quando a pessoa vai para a morte, mas quando ela está conectada com o Pai, dia e noite, quando chega esse momento já não é ela, não é aquela pessoa, é o Pai, o Espírito dele que já está guiando aquela pessoa. Por isso que ela vai sem medo. Eu penso dessa forma, sabe? É a minha maneira de pensar. E continuando aqui, mas ele diz, né? É por isso que eles saem deste mundo sem medo algum e esperam receber com alegria, com alegre confiança, aquela morada que foi por ti prometida firmemente. Mas ai de nós que neste momento sofremos a ignomínia e que só a desgraça nos está reservada ao final deste período. O bem que fizeste, este não podemos avaliar como tu, meu Pai. É o que ele diz, né? Mas ainda mais coisas desejo dizer na tua presença, Iarro, meu Pai, meu Criador. Ainda não existia o mundo e nem os seus habitantes, mas tu deliberastes, pronunciastes uma palavra e imediatamente apareceram diante dos teus olhos as obras da criação. Então, conforme tua palavra, quiseste colocar todas as criaturas à disposição do homem no mundo, a fim de que se reconhecesse que o mundo foi criado por amor dele, e não ele para o mundo. Agora, porém, devo constatar que o mundo que foi criado por amor a nós permanece, enquanto que nós, para quem ele foi feito, somos eliminados. Mais uma reflexão de Baruque. Quando o Pai criou o mundo, ele criou o mundo para nós, por amor de nós. Como é que agora nós somos destruídos e o mundo permanece, né? Se o mundo foi feito por amor a nós, por que nós é que estamos sendo destruídos e o mundo está permanecendo, continua tendo sol brilhando, continua florescendo? Por quê? Mais uma reflexão de Baruque, né? Capítulo 14, resposta às reflexões de Baruque. O Pai vai dar resposta agora para Baruque, tá? Sobre essas reflexões. Olha o que o Pai vai dizer para ele. Falou-me então Iarro: tu te admiras, e com razão, de como os homens perecem dessa forma. No entanto, não julgas com acerto a respeito das desgraças que atingem os pecadores, porquanto dizes terem sido os justos arrastados, ficando os prevaricadores em felicidade. E mais, que ninguém conhece tua justiça. Tu falou isso para mim, Baruque, né? Iarro está dizendo assim: tu falou tudo isso para mim, Baruque. Por isso, Baruque, ouve, eu te explicarei. Presta-me toda a atenção. Olha que chamada, viu? Faço-te ouvir as minhas palavras. O homem nunca teria conhecido corretamente a minha lei caso não a tivesse recebido. E caso eu não o tivesse instruído com toda diligência. Todavia, por tê-la conscientemente transgredido, conscientemente deverá sofrer a pena. Vejam bem, meus irmãos, aqui está deixando bem claro por que os justos estão sofrendo. Porque mesmo assim, o Pai deu a lei. Eles foram conscientes de que aquela lei era uma lei para que as pessoas se mantivessem debaixo da obediência do Pai, mas eles resolveram não obedecer, né? Então ele está dizendo aqui, todavia, por tê-la conscientemente transgredido, conscientemente deverá sofrer a pena. E isso aí é lógico, né?
E quanto aos que dizia sobre os justos, que por amor a eles foi criado o mundo presente, digo que por seu amor será também instaurado o mundo futuro. E aí entra aquela passagem bíblica que diz novos céus e nova terra, né, meus irmãos? E ele está dizendo, por causa dos justos, a terra será transformada, tá? Aí ele diz, e se este mundo é para eles apenas fadiga, trabalho e muito esforço, o mundo futuro será uma coroa cheia de esplendor. Lindo, né? E a gente fica se imaginando, é aquele mundo que nós vamos viver, que não vai haver choro, não vai haver sofrimento, não vai haver pranto, não vai haver nada disso, tá? Só coisas boas. E aí, para finalizar esse vídeo de hoje, no capítulo 15, né? Vamos continuar mais uma vez nessa reflexão. Uma nova reflexão é o título do capítulo 15. Olha o que vai dizer. Eu falei... A Baruque, né? Dizendo para o pai, eu falei, Iarro, meu pai, os anos que agora estão em curso são poucos e maus. Quem pode, neste seu tempo limitado, esperar que ocorra o que lhe é imprescindível? Quem pode, neste seu tempo limitado, esperar que ocorra o que lhe é imprescindível? Quem pode? E esta resposta nós vamos saber no próximo vídeo, tá bom? Mas esse vídeo, esta leitura de hoje, neste vídeo de hoje, foi uma leitura tremenda, tá? Eu amei fazer essa leitura de hoje, principalmente, né? Mostrando aqui as reflexões de Baruque, as reflexões do nosso pai, né? A única coisa que não concordei, não entrou no meu coração, foi essa história bem aqui, que ele invocou as sereias do mar, isso não entrou no meu coração, tá? Mas o restante, para mim, foi muito lindo, muito tremendo, né? E que nos chama a atenção para que a gente também venha fazer que nem Baruque e venha refletir sobre nossa vida, né? Como é que nós estamos diante do Pai. E refletir por que o Pai fez todas essas coisas, por que ele permitiu essa destruição, por que ele vai permitir a destruição dos últimos dias, né? Com esse grande terremoto que está por vir, por que ele vai permitir tudo isso? Então, meus irmãos, eu espero que com toda essa leitura que nós estamos fazendo, assim como eu, vocês que estão aí ouvindo essa leitura, venhamos a refletir sobre nossa vida diante do Pai. Que todos fiquem na benevolência do nosso Criador e Pai Iarro e na suficiência do nosso Salvador Iarruxo, tá? Espero vocês no próximo vídeo, tá?